Dance, memory and modernity, roots and future. A date is set, the 29th of April. International Day of Whatever. This whatever is not part of our inner needs, first interests, daily worries, vital ones. A symptom pointing to some of us that something is not quite right. Something might be amiss. By remembering this day, all efforts are taken to show, to make known, to hold this whatever in high respect. Dancers speak about dance, although dance is explained better by dancing. These are not our words. They belong to the North American Martha Graham, pioneer of modern dance. We're going to remember some influences and decisive contributions made to dance in Portugal. Starting from the current scene, we will highlight Milko Sparenblek and modern dance from the Ballet Gulbenkian and his influence on professional Portuguese dance in the 70s. The 60s with Walter Gore, the first artistic director of the Ballet Gulbenkian, and the influence of British dance. And the 50s, that witnessed pioneers of dance in our country, Margarita de Abreu and Fernando Lima, pioneers in the development of professional dance in Portugal. Don't we already have an unquestionable tradition which we are proud to pass on to new generations? At the risk of assisting attempts at innovation, which at the end of the day might not be more than somewhat fruit of overlooking a vast and rich legacy inherited by us. Innovation has to be based on memory, a practice that we have tended to ignore. Modernity has nothing to do with fashion, as fashion comes and goes, and it's more than anything linked to form and not to context. For the construction of the memory of modern dance in Portugal, we have to bear in mind the name of Karen Bell Canner, ex-solo ballerina of Martha Graham and Pearl Lang, choreographer and especially teacher. Above all, one of the rare people who through professional accuracy and human generosity was a great inspiration for a generation of dancers, many of them nowadays modern dance teachers. She is still considered the example, the teacher and friend. You make the music in your voice. I'll hear the dancing. I'll hear you play the dancing, and I'll see the music in your voice. During the whole exercise, you should be able to sing beautiful songs, even apple, same words. Dancing is quite different. You should be able to speak many languages better than I can, and dance at the same time. It's dancing
Acho que é fundamental dar-lhes acesso a diferentes técnicas, desde a dança clássica, a técnica de dança moderna, Graham especialmente como base, mais tarde Cunningham, diferentes workshops de diferentes técnicas, desde que eles saibam o que é que cada uma pertence a quê, para não se confundir as coisas. Técnica forte, um domínio forte do seu próprio corpo é sempre uma mais-valia, seja para quem for. Eu depois posso não fazer uso dessa técnica, mas essa técnica está lá, na gênese, está lá. Agora dou aulas e, portanto, tento passar aquilo que me aconteceu a mim aos outros mais novos. E isto leva a outra noção que é muito importante, que é a passagem. Conservar vivo aquilo que se fez antes, que se faz agora e que se vai fazer depois. E a importância da passagem do conhecimento, não é do conhecimento, é da experiência. É uma atividade que dá grande prazer quando se é feito plenamente. E isso não invalida que seja difícil. O corpo é rebelde, o corpo dói e temos que recomeçar todos os dias a mesma coisa. Há uma rotina que é feita todos os dias, que é a aula, os ensaios, mas no final aquilo que fica é o prazer dessas sensações. Tinha um professor que nas aulas de filosofia de movimento, o meu querido professor António Rodrigues, que nos falava muitas vezes em sensações e que na altura dizia: vocês não percebem nada do que eu estou a dizer e provavelmente só vão começar a perceber aos 30. Apesar de ele ainda não ter 30 anos, mas ter começado 1 ou 2 anos um pouco mais cedo do que normal, sinto que realmente essa aprendizagem, a memória dos passos que outrora se calhar eram apenas mecânicos e automáticos, transformam-se em sensações, em perceber e aceitar o que o corpo nos quer dizer ou
ou nos traduz em termos do que está certo, o que está errado. Ou seja, toda essa memória, de certa forma, começa por ser preenchida com passos, muitos passos, mas depois temos que desenvolver também a memória de saber o que está certo, o que está errado, o que é inteligente fazer, o que não é inteligente fazer, o que cansa, o que não cansa. Tudo isso está presente nos nossos dias e acho que, correndo o risco de estar totalmente errado, corro o risco de dizer António, acho que começa a perceber o que são as sensações. Each and every one of you. It doesn't stop here. It has to keep on going because you're supposed to follow up what we have done. Whether I keep on singing or not doesn't make any difference. You are the younger generation and you must apply it. And that's the only thanks that I really do want. Keep on going and the proper way. Not with fireworks, not with an easy applause, but with the expression of the words, with the diction and with your real feeling, whatever it is. This is what I want to say, and I'm not good at words. It's a typical, very typical of Bellini. Take her hip, take her bone, there. Bop, that's it, and down, up and down, go. Don't anticipate ill. Don't anticipate ill. Olhando para frente, estás olhando para frente, já sei o que vai vir. Don't worry about it. Estás olhando para frente, and it's an afterthought. Dança americana vem do Broadway, vaudeville. Vaudeville. O que é vaudeville? Vaudeville é uma cópia de Paris, da Can-Can, also também o teatro alemão, vem muito daí. Muito inspirado pelo outras danças folclóricas de Sul-América, o tango, o cha-cha-cha, muito isso. Fred Astaire e Ginger Rogers foram os primeiros a mostrar que era lindo dançar, era elegante, deu uma elegância à época. Fred Astaire mostrou que os rapazes podiam dançar, podiam ser sensíveis, podiam... it was okay for men to dance. Foram os primeiros a introduzir dança ao país inteiro. Começaram nos anos 30 a fazer filmagens. Primeiro era nos ecrãs grandes, depois então, quando eu era miúdo, mostravam estes filmes na televisão. E temos muitas gerações da minha geração, gerações novas, e antes de eu também, que cresceram a ver filmes de Fred Astaire e Ginger Rogers, então foi uma grande inspiração para muita gente. Aliás, inspiraram também o Balanchine, o Balanchine falava muito do Fred Astaire. Então quis usar isso como uma base de inspiração para fazer esta peça aqui em CDC.
many cultures around the world really honor their ancestors and their elders. So I think that that's very, very important in any culture and in any field. And to know where you come from, the lineage that you come from, gives you a sense of connection and both a sense of security and humility in a way that you don't get by just imagining that you exist in a vacuum or you didn't come from something else. It's very important to be able to remember where you come from or who you come from, who taught you, who taught the people who taught you, and who taught those people. I think that in tradition, which is interesting, but the tradition of modern dance is about breaking new ground and being another pioneer, another innovator. Yet at the same time, it's an illusion to think that you're not actually still connected to those who taught you and those that came before you. And I think, for example, tap dance has a much stronger tradition of honoring the elders than modern dance does, and I think classical dance does too. And you lose a sense of place when you don't have that memory. Because you're supposed to follow up what we have done, whether I keep on singing or not doesn't make any difference. According to Miguel Oliveira, Portuguese dancer with the Netherlands Dance Theatre 1, learning the techniques of dance is fundamental. When he began to study classic dance, for each movement taught, such as plié, tendu, he had to concentrate on the alignment of the feet with the knees, on the rotation and the alignment of the hips with the body. Today, when he does a plié or a tendu, he doesn't need to think about his feet, knees or hips. In his head and in his body, a plié or a tendu include all of this. It is only one movement. And all these things, which at first had to be worked separately, are now interiorized and coordinated. Basically, dance techniques are exercises of coordination. But this alone is not dance. For Miguel Oliveira, for a movement to be dance, three factors have to be present. First, the movement in space, the mechanics and the coordination. Then, dynamics, energy, otherwise movement will become empty, without essence. For a dancer to be able to go onto the stage and dance, the first two are obligatory and must become second nature.
Lastly, the intention, because dance is the art of expressing emotions through movement. And through learning these techniques, whether they belong to ballet or modern dance, Graham, Cunningham and Limon, these conditions have to become second nature. It is at this stage that a dancer can forget the technique and concentrate on artistic expression, intention, interpretation. And this is when a dancer can really enjoy dancing. Preferably, and it is with the diction and with your real feeling, whatever it is. Walter Gore was the first artistic director of the Ballet Gulbenkian. The action of Walter Gore, started in 1965, was a decisive one at various levels. He gave then the newly created company a solid professionalism through choosing and directing dancers with technical and artistic quality, also planning rigorous seasons and the performing agenda. A total of 52 works, 10 of which belonging to the classic repertoire. Among them, Le Carnaval, Les Sylphides, Giselle, Act 2 of Swan Lake, Dances from Prince Igor, Aurora's Wedding, Coppelia, and La Fille Mal Gardée. As guest choreographers, special attention must be given at the time to two stars of classic European dance, Serge Liffa and Massine. The first stage Salade in 1968, and the Firebird in '69, the year in which Massine also brought to the company Le Beau Danube. In the field of the contemporary repertoire, 7 works by Portuguese choreographers, Agata Sena, Francis Grassa and Carlos Trincheras. 25 works of Walter Gore, including the expressionist Eaters of Darkness, the experimentalist Ensaio di Danza e Movimento, and the charming and ever-popular Street Games. In this field, the highest moments lived by the company were with the presentation of The Marvelous Mandarin by Milko Sparenblek, who in the 70s took on the artistic directorship of this company. Under the artistic directorship of Sparenblek and through the invitation of various North American choreographers linked to modern dance, a new and rich period was experienced at the Ballet Gulbenkian. A fundamental moment was the presentation of Handel's Messiah from the great North American choreographer Lars Lubovitch, an unforgettable performance for a vast and demanding public, and for all the artists who had the privilege of performing this work. You are the younger generation and you must apply it. There's no doubt that the name Margarita de Abreu is intrinsically linked to the memory of a time which was very important in Portuguese dance. Among all the personalities who have left an indelible mark on our dance, she is certainly a kind of mother figure,
a living institution who knew how to leave an everlasting influence. From the Círculo de Iniciação Coreográfica came a second generation composed of personalities that were protagonists in a moment of change, and though late, unsurpassable professionalism in the 60s and 70s. From the movement they generated came a large number of professionals who perform on our stages, in our theatres, and other cultural spaces. For this reason, Margarita de Abreu, more than the mother of our dance, could be considered the grand matriarch of Portuguese dance. Abilio Matos e Silva, painter, scenographer and costume designer, is remembered with affection and nostalgia by many. Margarita de Abreu always remembered him for his enormous generosity. Abilio Matos e Silva left us an extensive legacy, which without doubt is one of the most valuable, but unfortunately little known in the universe of costume design for dance and Portuguese scenography. Memória e modernidade. O tema parece-me bastante aliciante e aplicável à dança, terá uma dimensão que me parece extremamente importante no momento por que passamos. A dança é uma arte efêmera e, como a arte efêmera, tem os seus problemas. É preciso que as gerações se preocupem com este aspecto. É preciso que nos preocupemos na história, na memória, para que as gerações vindouras, ou pelo menos as gerações sequentes, tenham realmente um espírito daquilo que foi o seu passado, daquilo que foi a trajetória, porque sem essa trajetória me parece um pouco insípido, um pouco clara a capacidade de uma criação com história. Não nos podemos esquecer que a dança tem estes dois aspectos, não podemos só circunscrever a atividade da dança no aspecto criativo, há também a interpretação, e a interpretação é uma arte também. Houve intérpretes e houve criadores. Os intérpretes também não se podem esquecer, não só os criadores. Margarida de Abreu, pioneira da dança clássica em Portugal, e Fernando Lima, que foi realmente digamos, um indivíduo, uma personalidade com um grande espírito de inovação e de criatividade. É claro que também todos conhecem porque já muitas vezes trabalhou nos nossos estúdios. Fernando Lima, qual é o repertório ou qual será o repertório a esta época do Verde Gaio? Bom, desta época é um pouco difícil de responder. No entanto, o próximo espetáculo é composto por 5 bailados. Procuramos focar diversos aspectos que podem interessar o aspecto escolástico, a diretriz artística, que nós procuraremos seguir sempre, e portanto temos 5 bailados nesta primeira apresentação. E quem são, dentro da companhia, os nomes a quem estão confiados os principais papéis? Os principais papéis, que têm a maior responsabilidade dentro deste espetáculo, se não se importa, já agora com muito gosto, com muito gosto. Agda Sena, Violette Knoll, Armando, Fernando Mateus,
Paula. Estes são os principais responsáveis. Fernando Lima, a notable dancer and choreographer at the vanguard of his time, was the first to contribute to the birth of independent groups in the 50s and 60s. He had 3 English dancers by his side, in particular, Paula Garea, ex-soloist of the London Festival Ballet. In 1956, he launched the group Ballet Concerto, for which he created various pieces and revived others choreographed by himself. With Anna Mascolo and Agata Sena, he led, as a solo dancer, small groups directed by Margarita de Abreu. Later on, he had a notable career as a dancer in various companies in South America and Europe, and he was also part of the Roland Petit Ballet. Between 1956 and 1957, Fernando Lima worked with RTP, the first in the pioneering days of dance on Portuguese national television. Keep on going and the proper way, not with the fireworks. Na criação também existe a necessidade da história, a necessidade de um passado, a necessidade de uma identidade inclusiva que, no caso dela acontecer, será uma mais-valia, porque essa identidade tem com certeza consequências num tal passado. Portanto, eu penso que hoje em dia os bailarinos estão melhor preparados tecnicamente e mesmo criativamente eu acho que os bailarinos também estão melhor preparados. Ensinar essa linguagem que é a linguagem do corpo nas suas vertentes todas, seja clássico, seja moderno, seja hip-hop, seja acrobacia. Quanto mais linguagens um criador dominar, mais rico é esse trabalho. Para mim, a inovação é a evolução na qualidade do trabalho. Quando há uma base para acontecer um happening, existe uma estrutura, como foi o caso do bailado swing da Yolanda Rodrigues, em que ela, de certa forma, entregou aos bailarinos, além de muita coisa que foi coreografada, também muita coisa foi improvisada, em que ela pegava em instrumentos e em momentos em que existiam happenings entre o próprio bailarino e o próprio instrumento, o que fez com que existisse um happening improvisado. No entanto, existia um padrão, existia todo um espaço para se viajar no palco e toda uma rotina que tinha de ser seguida. A inovação não é só uma atitude de mudança,
A inovação é, sem sombra de dúvida, uma mudança a longo prazo e uma mudança que é muito mais complexa e que perdura no tempo. A exceder as nossas expectativas, a estar em sintonia com o mundo que se vive, a sociedade que nós temos presente, olhar para as mudanças políticas, históricas, sociais, estar atento. Estar atento. Uma das questões que se coloca à cultura contemporânea é o das fontes ou das origens daquilo que as artes performativas ou outras quaisquer artes realizam. Ou seja, devemos fazer tábua rasa da tradição clássica, por exemplo, ou da tradição formativa clássica que está na origem, no fundo, de toda uma gramática e todo um vocabulário das artes visuais e das artes plásticas, e devemos só absorver os contributos da modernidade que em muitos casos foram feitos contra essa tradição clássica, ou pelo contrário, que é essa a posição que hoje em dia os espíritos mais avisados da contemporaneidade têm, devemos fundir os dois contributos, ou seja, tudo aquilo que a disciplina clássica e a formação clássica oferece e, ao mesmo tempo, também os contributos inovadores de improvisação, de reconstrução da própria linguagem que a modernidade ofereceu. Penso que este caminho de fusão entre os contributos é realmente aquilo que pode definir a essência de uma verdadeira contemporaneidade. Eu acho que nós evoluímos muito. Eu acho que hoje o panorama da dança em Portugal é um panorama europeu, quer dizer, não temos nada... Aí voltamos ao princípio desta conversa. Claro, voltamos. Eu acho que alguns até de nós, e nós fizemos alguma coisa na nossa geração. Em 50 anos em Portugal avançou-se 200. Nós tivemos um percurso e que se deve naturalmente, e isso nós somos daqueles que não esquecemos, que se deve a grandes mestres que nós tivemos, que logo para começar, o Sparenbeck, que depois do Gore, que se teve relativamente pouco tempo, o Sparenbeck foi o homem que de facto trouxe, quer dizer, que trouxe uma visão nova, que pôs a companhia, o Ballet Gulbenkian naquela altura, na sua via de internacionalização. E que trouxe muitos coreógrafos. Mas ele encontrou uma companhia disciplinada e isso foi o Walter Gore. Não, uma companhia profissional. E isso foi o Walter Gore. Mas com certeza. Continua. Não, mas o que eu quero dizer é essa transição entre o clássico, que o Ballet Gulbenkian fazia um bocadinho a ambiguidade, que naquele tempo se faziam essas coisas, porque era normal, e era normal que assim fosse. Não poderia ter sido de outra maneira, o percurso não podia ser de outra maneira. E, portanto, porque era o tempo, era a maneira como se fazia em toda a parte, quer dizer, e, portanto, nós fizemos exatamente o que nós tivemos aqui, como tu sabes, quer dizer, colocou-nos no mapa. Lembro perfeitamente de nós irmos para a província com bailados clássicos e simultaneamente lembro que havia um dueto desse chamado Moderno, em que curiosamente o público durante os clássicos falava o tempo todo. E quando havia esse dueto, estava tudo calado com muita atenção a ver o que era aquilo. A uma dada altura, justamente pelos estrangeiros que vieram cá, e neste caso por um homem que creio que veio ter um papel na dança em Portugal, foi Norman Dixon, eu vou para a Inglaterra e arrisco entre um curso de matemática e física, era de paixão, era de horas sem limite, era nunca estávamos bem, era o querermos ser escolhidos pelo coreógrafo A e pelo coreógrafo B. Eu acho que isso ainda existe, quer dizer, eu acho que existe hoje isso tudo e depois existem as margens disso tudo, são outras concepções. E há um grande percurso a fazer, quer dizer, ninguém nasce, quer dizer, e já no dia seguinte é coreógrafo, não sai de uma escola ao fim de um ano ou 2 anos e é coreógrafo, ou bailarino. Há todo um grande caminho a desenvolver e a questão do corpo, aquilo que tu falavas há bocado, é uma questão fundamental, porque nós só podemos, quer dizer, pensar com o corpo quando o corpo é capaz de nos ajudar a pensar. Eu não sei de onde é que está, de onde é que começa verdadeiramente. O corpo ajuda-me a pensar o movimento, ajuda-me a pensar a dança, porque eu trabalho o corpo com o meu pensamento para que ele depois ajude. Portanto, há uma enorme, digamos que há uma enorme fusão entre aquilo que é o pensamento artístico, coreográfico, sobretudo, com aquilo que é também a forma como nós entendemos o corpo e a sua mobilidade, as suas capacidades e os seus limites. E, portanto, sem este binómio, nós nunca, só tendo um ou só tendo o outro, não somos nem uma coisa nem outra. Portanto, penso que se nós queremos
fazer dança, mesmo no maior dos experimentalismos, temos sempre que pensar no corpo como um instrumento de trabalho que é preciso levar até ao seu limite das suas capacidades. E depois, só para acabar, dizer mais uma coisa, é que eu acho que na dança, como em todas as outras artes, nós precisamos de ter as condições. Trabalhei muitos anos como sabe ligado ao ensino e na formação de bailarinos. Acho que nenhuma escola deve perder a ideia de que correr é correr, dar um pinote é dar um pinote, amarfanhar o corpo é amarfanhar o corpo. Pronto. Isso não quer dizer que descure linhas de evolução técnica, porque as técnicas nunca são um fim, são sempre meios. E a profissão em si, ela tem que começar por adquirir ferramentas que nos permitam depois criar e depois ser capazes de recusar, inclusive, tudo aquilo que a gente aprendeu. É assim que acontece com todos os grandes artistas. Mas eu estou-me a lembrar também que não é só na dança que isto acontece, na música. Nos anos 70 passou-se aquilo que hoje se está a passar na dança. É a interpretação que, no fundo, o que é? Uma ideia que depois é filtrada por outro indivíduo ou por vários indivíduos que vão dar aso a essa mensagem que o coreógrafo pensou, essa obra de arte. Portanto, o pensador, o artista ou o criador. Aqui há uma fusão das coisas. Quando é essa fusão, dá-se um espetáculo maravilhoso. Quando não existe a fusão, que há só uma ideia, mas que não tem depois um intérprete, a pessoa não sabe exprimir aquela ideia, exprime outra coisa qualquer, pensando que está a exprimir essa, não é? Eu acho que na grande confusão e na grande coisa. Eu acho que a preocupação que a Graça colocou e que eu acho que é nossa, que é de todos e que é de muita gente, é de que é também o próprio aspecto de que hoje se vive mais pelo marketing e se põe mais o espetáculo ou o meio artístico. Do ponto de vista, tá? Exatamente. O meio artístico em si, há um logro no sentido genérico. Ele permite muito amadorismo, o que não é mau em si mesmo, se nós soubermos deixá-lo ficar exatamente no plano e sair o que não quer dizer, dentro de todo este mundo experimental, onde acontecem milhares de coisas, todos nós sabemos que foi sempre assim na história, e aquele exemplo que dei há bocadinho da música dos anos 70, da música moderna dos anos 70, é evidente que é paradigmático, porque naquele tempo aconteciam milhares de coisas e tudo ficou pelo caminho e tudo se perdeu. Hoje não conhecemos um nome, à exceção de um Berio, de um Cage. É claro que ficaram muitos, quer dizer, mas é uma elite e foram aqueles que realmente conseguiram sair, e todos eles têm uma grande formação musical.
fase da dança em Portugal que necessita realmente da tal memória para que se considere que se fez alguma coisa em Portugal, para que hoje haja criação artística, que haja a tal modernidade. Modernidade no espírito e contemporaneidade. Não é fácil, mas dá imenso prazer e vale imensa pena. Para mim, a inovação é a evolução na qualidade de trabalho. Que possam continuar esse trabalho com essa exigência de qualidade. Que este caminho de fusão entre os contributos é realmente aquilo que pode definir a essência de uma verdadeira contemporaneidade. Sou bailarino, mas acima de tudo sou artista. Who taught you, who taught the people who taught you and who taught those people. Estar atento, estar atento.